Capítulo 9. Sangue no ar. Mate abaixou-se imediatamente. Esse instinto salvou sua vida quando algo balançou no ar acima de sua cabeça. Mate rolou para o lado, sua mão batendo em algo molhado ao tocar o chão. Assassinato! Ele berrou. Assassinato no acampamento. Assassinato sangrento. Algo se moveu em sua direção. A tenda estava completamente escura, mas ele conseguia ouvir. Mate tropeçou, mas a sorte estava com ele, pois novamente algo passou perto dele. Mate caiu no chão e rolou, jogando a mão para o lado. Ele tinha ido embora. Pronto! Ele chegou ao lado de seu catre de dormir, sua mão agarrando o longo cabo de madeira ali. Ele se jogou para trás, levantando o achandarei, então girou e cortou, não na forma que se movia pela tenda em sua direção, mas na parede. O tecido cortou facilmente e Mate saltou para fora, segurando sua lança de lâmina longa em uma mão. Com a outra mão, ele alcançou a tira de couro em seu pescoço, suas unhas rasgando sua pele em sua pressa. Ele puxou o medalhão de cabeça de raposa e se virou no mato do lado de fora da tenda. Uma luz fraca vinha de uma lanterna próxima em um poste em uma intersecção de caminhos do acampamento. Por ela, Mate viu a figura deslizando para fora do rasgo na tenda. Uma figura que ele temia ver. O Gollum parecia um homem, esbelto, com cabelos cor de areia e feições comuns. A única coisa distinta sobre a coisa era a cicatriz em sua bochecha. Era para parecer inofensivo, para ser esquecível. Se a maioria das pessoas visse essa coisa em uma multidão, elas ignorariam. Até o ponto em que ela rasgaria suas gargantas. Mate recuou. Sua tenda estava perto de uma encosta, e ele recuou até ela, puxando o medalhão de cabeça de raposa para cima e enrolando-o firmemente pela tira de couro na lateral da lâmina de seu achandarei. Estava longe de ser um ajuste perfeito, mas ele havia praticado isso. O medalhão era a única coisa que ele sabia que poderia machucar o Gollum. Ele trabalhou rapidamente, ainda gritando por ajuda. Soldados não seriam úteis contra essa coisa, mas o Gollum havia dito antes que ele havia sido ordenado a evitar muita tensão. A tensão poderia assustá-lo. Ele hesitou, olhando para o acampamento. Então se virou para Mate, dando um passo à frente. Seus movimentos eram tão fluidos quanto seda ondulando ao vento. Você deveria estar orgulhoso, sussurrou. Aquele que agora me controla quer você mais do que qualquer outra pessoa. Devo ignorar todos os outros até que eu tenha provado seu sangue. Em sua mão esquerda, a criatura carregava uma longa adaga. Sua mão direita pingava sangue. Mate sentiu um arrepio congelante. Quem a matou? Quem mais foi assassinado no lugar de Matrim Calton? A imagem de Tilin brilhou em sua mente novamente. Ele não tinha visto o cadáver dela. A cena foi deixada para sua imaginação. Infelizmente, Mate tinha uma imaginação muito boa. Aquela imagem na cabeça dele, sentindo o cheiro de sangue no ar, ele fez a coisa mais tola que podia ter feito. Ele atacou. Gritando na escuridão aberta, Mate girou para frente, balançando o achandarei. A criatura era tão rápida. Parecia fluir para fora do caminho de sua arma. Ele o rodeou, como um lobo circulando, passos mal fazendo barulho nas ervas daninhas secas. Ele atacou, sua forma era um borrão, e apenas um pulo para trás por reflexo salvou Mate. Ele se arrastou pelas ervas daninhas, balançando o achandarei. Parecia cauteloso com o medalhão. Luz, sem isso, Mate estaria morto e sangrando no chão. Veio até ele novamente, como escuridão líquida. Mate balançou violentamente e cortou o Gollum mais por sorte do que qualquer outra coisa. O medalhão fez um chiado abrasador ao tocar a mão da fera. O cheiro de carne queimada subiu no ar, e o Gollum recuou. Você não precisava matá-la, queimá-la, Mate gritou para ela. Você poderia tê-la deixado. Você não a queria, você me queria. A coisa apenas sorriu, sua boca era um preto horrível, dentes torcidos. Um pássaro deve voar. Um homem deve respirar. Eu devo matar. Ele avançou, e Mate sabia que estava em apuros. Os gritos de alarme eram altos agora. Tinham-se passado apenas alguns momentos, mas mais alguns, e a ajuda chegaria. Apenas mais alguns momentos. Disseram-me para matar todos eles, disse o Gollum suavemente. Para trazer você para fora. O homem com o bigode, o velho que interferiu da última vez, a pequena mulher de pele escura que detém sua afeição. Todos eles, a menos que eu o leve agora. Queime aquele Gollum. Como a coisa sabia sobre Tuon? Como? Era impossível. Ele ficou tão assustado que mal teve tempo de levantar o achandarei quando Gollum saltou para ele.
Mate xingou, virando-se para o lado, mas tarde demais. A faca da criatura brilhou no ar. Então a arma sacudiu e arrancou de seus dedos. Mate se assustou, então sentiu algo envolvê-lo e puxá-lo para trás, para fora do alcance do golpe do Gollum. Tramas de Ar Teslin. Ela estava parada na frente da tenda dele, seu rosto uma máscara de concentração. Você não vai conseguir tocar diretamente com tramas. Mate gritou quando seu aro depositou a uma curta distância do Gollum. Se ela tivesse conseguido levantá-lo alto o suficiente, ele teria ficado bem com isso. Mas ele nunca tinha visto uma Aes Sedai levantar alguém mais do que um passo ou mais no ar. Ele correu para o lado, o Gollum correndo atrás dele. Então algo grande voou entre eles, fazendo Gollum se esquivar fluidamente. O objeto, uma cadeira, caiu na encosta ao lado deles. O Gollum girou quando um grande banco se chocou contra ele, jogando-o para trás. Mate se firmou, olhando para Teslin, que estava alcançando sua tenda com tramas invisíveis de ar. Mulher esperta, ele pensou. Tramas não podiam tocar o Gollum, mas algo jogado por elas podia. Isso não o impediria. Mate tinha visto a criatura arrancar uma faca que havia sido enfiada em seu peito. Ela havia mostrado a indiferença que um homem mostraria ao arrancar um carrapicho de sua roupa. Mas agora os soldados estavam saltando sobre os caminhos, carregando lanças ou espadas e escudos. O acampamento inteiro estava sendo iluminado. O Gollum lançou um olhar furioso para Mate, então disparou em direção à escuridão fora do acampamento. Mate girou, então congelou quando viu 2 Redarms posicionarem lanças contra o Gollum que se aproximava. Gordeira e Fergin. Ambos homens que sobreviveram ao tempo em Eboldar. Não! Mate gritou. Deixe-o. Tarde demais. O Gollum deslizou indiferentemente entre as lanças, agarrando a garganta de cada homem com uma mão, então esmagando seus dedos juntos. Com um giro, ele rasgou a carne deles, derrubando os 2 homens. Então ele foi para a escuridão. Queime você! Mate pensou, começando a correr atrás dele. Vou te estripar e... Ele congelou. Sangue no ar. De dentro da tenda dele. Ele quase tinha esquecido disso. Ver. Mate correu de volta para a tenda. Estava escuro lá dentro, embora o cheiro de sangue o atacasse mais uma vez. Luz. Teslin, você pode. Um globo de luz apareceu atrás dele. A luz do globo dela foi o suficiente para iluminar uma cena terrível lá dentro. Lopin, o criado de Mats, estava morto, seu sangue escurecendo o chão da tenda em uma grande poça preta. 2 outros homens, Hiden e Will Rive, Redarms que estavam guardando sua porta, estavam amontoados em seu catre de dormir. Ele deveria ter notado que eles estavam desaparecidos de seu posto. Tolo! Mate sentiu uma pontada de tristeza pelos mortos. Lopin, que recentemente havia mostrado que estava recuperado da morte de Nalésia. Que a luz o queime, ele tinha sido um bom homem. Nem mesmo um soldado, apenas um servo, contente em ter alguém para cuidar. Mate agora se sentia péssimo por ter reclamado dele. Sem a ajuda de Lopin, Mate não teria conseguido escapar de Eboldar. E os 4 Redarms, 2 dos quais sobreviveram ao Eboldar e ao ataque anterior dos Gollum. Eu deveria ter mandado um recado, pensou Mate. Deveria ter colocado o acampamento inteiro em alerta. Teria feito algum bem. O Gollum tinha se mostrado praticamente imparável. Mate tinha suspeita de que ele poderia cortar todo o bando para chegar até ele, se fosse necessário. Apenas o comando de seu mestre para que ele evitasse a tensão o impediu de fazer isso. Ele não viu nenhum sinal de ouvir, embora o garoto devesse estar dormindo em seu catre no canto. O sangue de Lopin tinha se acumulado ali perto, e o cobertor de ouvir estava absorvendo do fundo. Mate respirou fundo e começou a procurar na confusão, virando cobertores e olhando atrás de móveis de viagem, preocupado com o que poderia encontrar. Mais soldados chegaram, xingando. O acampamento estava ficando alerta, cornetas de alerta soando, lanternas sendo acesas, armaduras tilintando. Ver, Mate disse aos soldados reunidos em sua porta. Ele havia revistado a maldita tenda inteira. Alguém o viu. Acho que ele estava com Noel, disse Slone Madov, um redar de orelhas largas. Eles. Mate abriu caminho para fora da tenda, então correu pelo acampamento em direção à tenda de Noel. Ele chegou no momento em que o homem de cabelos brancos estava saindo, olhando ao redor em alarme. Ver. Mate perguntou, alcançando o homem mais velho. Ele está seguro, Mate, disse Noel, fazendo uma careta. Desculpe, não queria te alarmar. Estávamos brincando de snacks em de foxes, e o garoto dormiu no chão. Puxei um cobertor sobre ele,
ele tem ficado acordado até tão tarde esperando por você essas noites que achei que era melhor não acordá-lo. Eu deveria ter mandado avisar. Você sente muito? Matt disse, agarrando Noel em um abraço. Você é um homem maravilhoso. Você salvou a vida dele. Uma hora depois, Matt estava sentado com Tom e Noel dentro da pequena tenda de Tom. Uma dúzia de redarnos guardava o lugar, e Over tinha sido enviado para dormir na tenda de Teslin. O garoto não sabia o quão perto ele tinha chegado de ser morto. Esperançosamente, ele nunca saberia. Matt usou seu medalhão novamente, embora precisasse encontrar uma nova tira de couro. O Ashandarei tinha cortado a outra bem feia. Ele precisaria encontrar uma maneira melhor de amarrá-la ali. Tom, Matt disse suavemente, a criatura ameaçou você, e você também, Noel. Ela não mencionou Over, mas mencionou Tom. Como a coisa saberia sobre ela? Tom perguntou, coçando a cabeça. Os guardas encontraram outro cadáver fora do acampamento. Derry era um soldado que havia desaparecido alguns dias antes, e Matt presumiu que ele havia desertado. Isso acontecia às vezes, embora deserções fossem irregulares na banda. Ele estava morto há alguns dias. Ele demorou tanto tempo assim? Noel disse, franzindo a testa. Os ombros de Noel eram curvados e ele tinha um nariz no formato de uma pimenta grande e torta crescendo bem no meio do rosto. Ele sempre pareceu cansado para Matt. Suas mãos eram tão nodosas que pareciam ser só nós dos dedos. Deve tê-lo interrogado, disse Matt. Descobriu pessoas com quem passei tempo, onde ficava minha barraca. A coisa é capaz disso. Tom disse. Parecia mais um cão de caça para mim, caçando você. Ele sabia onde me encontrar no palácio de Tilling, disse Matt. Mesmo depois que eu fui embora, ele foi para os aposentos dela. Então, ou perguntou a alguém, ou estava observando. Nunca saberemos se Derry foi torturado, ou se ele simplesmente encontrou Gollum enquanto ele estava se esgueirando pelo acampamento e espionando. Mas a coisa é inteligente. Ele não iria realmente atrás de Tuon, iria? Ameaçar seus amigos provavelmente era apenas uma maneira de desequilibrar Matt. Afinal, a coisa tinha mostrado esta noite que ainda tinha ordens para evitar muita tensão. Isso não consolava muito Matt. Se aquele monstro machucasse Tuon, só havia uma maneira de garantir que isso não acontecesse. Então o que fazemos? Noel perguntou. Nós vamos caçá-lo, Matt disse suavemente, e vamos matar essa maldita coisa. Noel e Tom ficaram em silêncio. Não vou deixar essa coisa nos perseguir até a torre de Genjei, disse Matt. Mas ele pode ser morto, Matt, perguntou Tom. Qualquer coisa pode ser morta, disse Matt. Teslin provou que ainda poderia machucá-lo usando o poder único, se fosse esperta. Teremos que fazer algo parecido. O quê? Noel perguntou. Ainda não sei, disse Matt. Quero que vocês dois continuem seus preparativos. Nos preparem para que possamos partir para a Torre de Genjei assim que meu juramento a verem nos permitir. Queime-me. Ainda preciso falar com Elaine. Quero os dragões de Aludra iniciados. Terei que escrever outra carta para ela. Mais forte, dessa vez. Por enquanto, faremos algumas mudanças. Vou começar a dormir na cidade. Uma estalagem diferente a cada noite. Avisaremos a banda, então, se o Gollum ouvir, ele descobrirá. Não haverá necessidade de atacar os homens. Vocês dois precisarão se mudar para a cidade também. Até que isso acabe, até que ela esteja morta ou eu esteja. A questão é o que fazer com Over. A coisa não o mencionou, mas... Ele viu compreensão nos olhos de Tom e Noel. Matt havia deixado Tilling para trás, e ela estava morta agora. Ele não faria o mesmo com Over. Teremos que levar o garoto conosco, disse Tom. Ou isso, ou mandá-lo embora. Eu ouvi as Aes Sedai falando mais cedo, disse Noel, esfregando o rosto com um dedo ossudo. Elas estão planejando ir embora. Talvez mandá-lo com elas. Matt fez uma careta. Do jeito que Over olhava para as mulheres, Aes Sedai o enforcaria pelos dedos dos pés em um dia. Matt ficou surpreso que isso ainda não tivesse acontecido. Se ele descobrisse qual dos Redarms estava ensinando o garoto a agir daquele jeito perto das mulheres. Duvido que conseguiríamos fazê-lo ir, disse Matt. Ele estaria fora da vista deles e de volta aqui na primeira noite fora. Tom concordou com a cabeça. Teremos que levá-lo conosco, disse Matt. Faça com que ele fique nas estalagens dentro da cidade. Talvez isso. Matrim Calton.
O chamado estridente veio de fora da tenda de Tom. Mate suspirou, então acenou para os outros dois e se levantou. Ele saiu da tenda para descobrir que Jolyne e seus guardiões tinham intimidado os Redarms e quase tinham aberto as abas da tenda para entrar. Sua aparição a fez parar de repente. Vários dos Redarms pareciam envergonhados por tê-la deixado passar, mas os homens não podiam ser culpados. As malditas Aes Sedai fariam o que quisessem. A mulher em si era tudo o que Teslin não era. Esbelta e bonita, ela usava um vestido branco com decote profundo. Ela frequentemente sorria, embora esse sorriso se tornasse fino quando ela o virava para Mate, e ela tinha grandes olhos castanhos. O tipo de olhos que poderiam sugar um homem e tentar afogá-lo. Por mais bonita que fosse, Mate não pensava nela como uma companheira para um de seus amigos. Ele nunca desejaria Jolyne para alguém de quem gostasse. Na verdade, ele era muito cavalheiro para desejá-la para a maioria de seus inimigos. Melhor ela ficar com Fen e Blaeric, seus guardiões, que eram loucos na opinião de Mate. Ambos eram Borderlanders, um Shienaran, o outro Saldayan. Os olhos inclinados de Fen eram duros. Ele sempre parecia estar procurando alguém para assassinar. Cada conversa com ele era uma entrevista para ver se você se encaixava nos critérios. O coque de Blaeric estava crescendo e ficando mais longo, mas ainda era muito curto. Mate teria mencionado que parecia notavelmente com o rabo de um texugo colado em sua cabeça, exceto que ele não estava com vontade de ficar vermelho de assassinato hoje. Já tinha sido uma noite horrível. Jolyne cruzou os braços sob os seios. Parece que seus relatos sobre essa criatura que está perseguindo você eram precisos. Ela parecia cética. Ele havia perdido 5 bons homens, e ela parecia cética. Maldita Aes Sedai. E? Ele perguntou. Você sabe algo sobre Gollum? Nada, ela disse. De qualquer forma, preciso retornar à Torre Branca. Vou embora amanhã. Ela parecia hesitante. Gostaria de perguntar se você me emprestaria alguns cavalos para a viagem. O que você puder me dar. Não serei exigente. Ninguém na cidade te venderia nada, hein? Mate disse com um grunhido. Seu rosto ficou ainda mais sereno. Bem, tudo bem, disse Mate. Pelo menos você pediu gentilmente dessa vez, embora eu possa ver o quão difícil foi para você. Eu já prometi algumas para Teslin. Você também tem algumas. Vai valer a pena ter vocês, malditas mulheres, longe do meu pé. Obrigada, ela disse, com a voz controlada. No entanto, um conselho. Considerando a companhia que você costuma ter, você pode querer aprender a controlar sua linguagem. Considerando a companhia que tenho com muita frequência, disse Mate, é incrível que eu não xingue mais. Vá embora, Jolyne. Preciso escrever uma carta para Sua Majestade Real, a Rainha Elaine, a Prim. Jolyne fungou. Você vai xingá-la também. Claro que vou, Mate murmurou, virando-se para voltar à tenda de Tom. De que outra forma ela vai confiar que é realmente de mim?